Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, que bom começar aqui ao vivo, mais um Rede Verdade para você que acompanha sempre aqui a programação da sua TV Arapuã. Hoje é quarta-feira, 6 de março de 2024 e hoje o nosso convidado, ele está lá em Brasília, está exercendo, ocupando ali um cargo nacional no governo federal, mas é muito conhecido aqui de nós, paraibanos e paraibanas, porque foi secretário executivo da Saúde aqui do estado da Paraíba, foi presidente da PB Saúde, da fundação que faz aí a gestão dos hospitais aqui no estado da Paraíba e foi uma das figuras médicas e profissionais mais importantes durante um momento mais difícil do mundo, que foi a pandemia da Covid-19. Eu estou falando do médico, Dr. Daniel Beltrame, atual vice-presidente da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. Doutor Daniel, muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Saudades aí da gente bater um papo e conversar sobre saúde pública aqui no Brasil. Muito boa tarde. Ei, Luiz, muito boa tarde. Saudade grande de você, da equipe, de toda a nossa Paraíba. Mas a Paraíba está aqui, ó, do lado esquerdo do peito, sempre batendo muito firme, cumprimentar a sua audiência aqui no Rede Verdade. E vamos poder matar essa saudade conversando um pouco agora. Estamos juntos. Vamos lá. Mas eu quero saber se é mais trabalho aí na EBSER, na vice-presidência da EBSER, mas antes, e naturalmente, está completando um ano, né, ocupando essa função e esse cargo aí. Mas para o nosso telespectador até se familiarizar, qual é a missão, qual é o propósito, o que é a EBSER, o que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tem aí essa gestão nos hospitais universitários do Brasil? Luiz, a EBSER está do lado de cada paraibana e de cada paraibano em cada cantinho da Paraíba pelo eixo da nossa BR-230. Está no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, aqui em João Pessoa, pela Universidade Federal da Paraíba. Está no Hospital Alcides Carneiro, Hospital Universitário da Federal de Campina Grande e também no Hospital Universitário Júlio Bandeiras, lá na nossa Cajazeiras, né? E essas unidades, elas como as outras 38 unidades em todo o país, são 41 por enquanto, têm um papel de, além de formar todos os profissionais de saúde dos cursos de saúde das universidades federais, formar também outros profissionais para a área de saúde, engenheiros, advogados que se envolvam com as questões sanitárias, né? Ela também tem uma tarefa importante. Esses hospitais, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, cuidam da saúde das paraibanas e paraibanos e muitas das vezes com serviços de maior complexidade, nos cuidados às mães, às crianças, aos adultos, aos idosos, fazendo um papel muito importante, não só em toda a região metropolitana de João Pessoa, nos 12 municípios, interligando outros municípios paraibanos quando a gente está falando do Lauro Vanderlei, mas também pegando todo o agreste paraibano, parte importante do Alto Sertão, do Alto Piranhas, fazendo os cuidados em saúde que nós precisamos. E do mesmo jeito que a gente tem 3 unidades hospitalares na Paraíba, temos outras 3 unidades hospitalares no Rio Grande do Norte, 2 hospitais no Maranhão, 2 hospitais no Ceará, 3 unidades hospitalares na Bahia. Veja, a região Nordeste é a de maior participação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública em todo o país. Dos 41 hospitais que eu falei, 17 estão na região Nordeste. Então, isso é um trunfo. A EBSER ajuda a concentrar serviços de saúde na região Nordeste do país, que, quando a gente agrupa os 9 estados, olha para 53 milhões de pessoas, para esses quase 15% do PIB brasileiro, a gente tem uma participação importante, ajuda a recuperar os desequilíbrios de falta de estabelecimentos e profissionais de saúde nessa região do país, comparada, por exemplo, com a região Sudeste. Aliás, a gente viu muito isso durante a pandemia da Covid, né? Vamos falar um pouco sobre isso, mas o senhor deixou aqui a Paraíba na presidência da fundação que tem da PB Saúde, que era um modelo de gerir hospitais. A EBSER tem essa leitura de gestão dos hospitais universitários. Mas os hospitais universitários, eles vieram primeiro do que a EBSER, né? Eles existem antes da EBSER. Qual é o parâmetro que vocês têm de... Olha, esse modelo de gestão com um órgão gerindo os hospitais todos, ele traz resultados muito mais eficientes para a garantia da qualidade do serviço e também, no caso específico dos hospitais universitários, da formação de profissionais, do que era antes com cada hospital universitário ali dentro da sua individualidade, digamos assim, de ação.
Luiz, para a gente entender melhor, até 2011, é exatamente o que você falou, os hospitais universitários federais eram administrados diretamente pelas universidades federais. Então, as magníficas e os magníficos reitores tinham que fazer um esforço, para além da já duríssima, pesada e penosa rotina e atividade de cuidar dos destinos da educação superior do país, cada um deles em cada uma das alma mater universitárias, eles também tinham um dos negócios mais complexos para gerenciar, que é uma unidade hospitalar. Todo mundo sabe que o hospital é um lugar difícil. A gente não precisa saber fazer gestão do hospital para saber que o hospital é um grande edifício, uma parafernália que mistura todo tipo de indústria, a de alimentos, a de higienização, a de equipamentos de alta tecnologia, reúne uma diversidade enorme de profissionais. Então imagine, Luiz, você ser eleito com a responsabilidade de conduzir uma universidade que em si é um ecossistema grande, é uma cidade dentro de outra cidade, e você ainda tem um hospital para tomar conta. Então, entre 2011 e 2012 foi criada a lei que deu origem à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Para a gente não confundir, ela não é privada, ela é pública, pertence a cada paraibano e paraibano, cada brasileiro e brasileiro, de direito privado. O que significa isso? Ela foi criada para ajudar as reitoras e os reitores a fazer uma gestão profissional dos hospitais. Comprar bem os insumos, manter os hospitais equipados, ir em linha com a tecnologia para cuidar bem, contratar bem o mais rápido possível as pessoas, remunerá-las adequadamente para a gente ter um quadro de talentos estáveis, porque o papel do Hospital Universitário Federal é, sim, muito importante cuidar das pessoas, mas eu tenho que ter profissionais lá que sejam capazes de formar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos e uma série de inúmeros outros profissionais tão fundamentais para a saúde. Perceba uma coisa, a lei de criação do EBSER, ela inclusive é anterior à lei das estatais brasileiras. Então a EBSER foi um importante exemplo para ser uma espécie de plataforma de lançamento da lei que depois organizou as estatais. Você está correto. A EBSER é uma forma nova de gerenciar no Estado brasileiro como uma empresa pública, como é uma fundação de saúde estatal de direito privado como a PB Saúde. Então a Paraíba está na crista da onda, está na vanguarda da inovação tecnológica na gestão pública para conseguir atender uma pasta, uma agenda tão importante como essa, como é a agenda da saúde. Então o governo João Azevedo certamente deixa esse legado para o Estado, que cruza governos, né, Luiz? Vai estar à disposição dos diversos dirigentes do futuro do Estado da Paraíba. Vamos falar de financiamento do ponto de vista da garantia de recursos públicos, e aí só para a gente entender, a EBSER está no MEC, está no Ministério da Educação, é ligado ao Ministério da Educação e não ao Ministério da Saúde. Eu tenho essa confusão em relação a isso, né? Mas do ponto de vista de leitura, para que vocês possam fazer o trabalho de gestão nos hospitais, nós podemos dizer, aí se quiser fazer um recorte aqui para o Nordeste, para a Paraíba especificamente, nós estamos, do ponto de vista de recursos financeiros, sejam encaminhados pelo Ministério da Saúde, pelo MEC, enfim, nós estamos bem financiamento, ou se fala muito em subfinanciamento público. Aliás, você como gestor de saúde pública aqui na Paraíba, sentiu isso na pele também. Luiz, muito importante a sua colocação. É importante a gente lembrar para as pessoas mesmas, a EBSER é do Ministério da Educação. Ela está vinculada tecnicamente ao Ministério da Educação, mas isso não impede que ela tenha as responsabilidades com saúde que ela tem. Aliás, né, é a maior rede de hospitais sob a responsabilidade de um mesmo gestor do país. São 41. Daqui a uns próximos meses, nós já vamos receber 3 novos hospitais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, para Paraíba, em primeira mão para você, a UFRJ vem vindo, a maior universidade federal pública do Brasil vem vindo para a EBSER. Outra informação importante, a Universidade Federal de São Paulo vai trazer 2 hospitais para dentro da EBSER também, então você vê que a operação está crescendo. E é isso, o ministro Camilo Santana, que é o ministro de Estado da Educação, faz ações cooperadas, e é sobre isso que eu quero falar, com a ministra Anísia Trindade, primeira mulher ministra de Estado da Saúde, marco muito importante para o nosso país, fazendo um trabalho importante de resgate da ciência comprometida com a vida, né? E, nesse sentido, essa associação dos dois, nesse esforço dos 2 ministérios, sendo a EBSER capitaneada pelo ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, né, Luiz? Primeira vez que um ex-ministro é presidente da empresa de serviços hospitalares depois de 10 anos da criação da empresa. Vejo que agora, de novo, depois de quase 6 anos, o Ministério da Saúde vai voltar a participar diretamente do financiamento da EBSER.
E isso vai diretamente no alvo da sua pergunta. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós vamos ter uma vertente de orçamento vinda diretamente do Ministério da Saúde, não só para a gente cuidar das responsabilidades que a EBSER já tem, mas também para aumentar a capacidade de consultas, exames, cirurgias e capacidade de internação para as pessoas nos hospitais universitários. Mas mais do que isso, aprimorar, recuperar os edifícios dos hospitais universitários, eles são históricos. Nós mesmos podemos olhar a história na Paraíba. Os edifícios dos nossos hospitais são da década de 70. No Rio de Janeiro, em outros estados, da década de 50. Então, eles precisam ter linhas de vertente de investimento para ficar absolutamente recuperados, adequados. Então, esse esforço agora, orçamento MEC, orçamento Ministério da Saúde, se encontram numa espécie de pororoca, e só isso garantindo 2 bilhões de reais só para o ano de 2024, a mais que o orçamento anterior da EBSER, que era de 831 milhões no ano de 2023. Mas não parou, Luiz. Além disso, voltou agora a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento. E é a primeira vez, Luiz, nós estamos estreando no PAC. É a primeira vez que a EBSER faz parte do PAC. Essa é outra notícia também em primeira mão aqui para a sua audiência na Paraíba. Só esse ano são 340 milhões de reais no PAC exclusivamente para a EBSER, vindo do Ministério da Saúde, e mais cerca de 100 milhões de reais vindos ali do Ministério da Educação, para nos ajudar a dar conta de cuidar dessa tarefa, que é esse mar de hospitais que nós temos que administrar. Ô, doutor Beltrão, e se eu quiser canalizar essas boas notícias que você está trazendo aí para os hospitais universitários aqui da Paraíba, você já consegue ter uma clareza de dizer onde nós teremos efetivamente ganhos específicos com essas perspectivas de aumento de financiamento, tanto do ponto de vista de investimento em tecnologia, melhora de estrutura e também da absorção, porque muitos estudantes, ou formandos, ou graduandos em medicina também olham ali para o hospital universitário, os hospitais universitários ali como referência do ponto de vista de formação, né, da sua jornada aí. O que é que a gente pode anunciar de novidades específicas para os hospitais aqui na Paraíba? Ô Luiz, então vamos lá, isso é muito importante, ó. Os mais frágeis, os que foram menos cuidados nos últimos anos, primeiro. Então, só para a gente dar um exemplo, o PAC tem projetos de recuperação e expansão para o nosso Hospital Universitário Júlio Bandeira, que é tão caro para o povo do Alto Piranhas. Nasceu como um hospital infantil, parte importante das pessoas tem uma relação de a vida inteira com esse hospital, então ele vai passar por uma recuperação, por uma expansão, para a gente aumentar a nossa capacidade de cuidar de crianças e também de cuidar de adultos. A nossa preocupação primeira, Luiz, que foi a agenda da minha última presença na Paraíba, poucas semanas atrás, com o secretário de Estado da Saúde da Paraíba, para a gente conseguir já organizar um movimento de ativação de uma unidade de terapia intensiva pediátrica no Hospital Universitário Júlio Bandeira, para ajudar a unidade de pronto atendimento do Estado, para ajudar o Hospital Regional de Cajazeiras e ajudar todo o sistema de unidades básicas de saúde do município de Cajazeiras e dos municípios do entorno do Alto Piranhas. A mesma coisa vai acontecer, Luiz, com o Alcides Carneiro, na Rainha da Borborema. Porque neste momento nós tivemos a doação pela Prefeitura de Campina Grande de um terreno ao lado do Alcides Carneiro e nós estamos preparando também via PAC a expansão de uma unidade oncológica, aumentar a capacidade do Alcides Carneiro cuidar de câncer. Já faz isso para as crianças, no regime de quimioterapia. Mas agora a gente quer levar a solução completa de câncer, fortalecer a capacidade de Campina responder ao câncer. Então tudo isso que eu estou falando está na agenda do PAC. E a hora que eu falo esses exemplos que eu acabei de dar, a gente com isso amplia também a capacidade do curso de medicina vinculado à Federal de Cajazeiras, dialogando com o Júlio Bandeira. Os cursos de saúde que estão vinculados, dialogando com o campus em Campina Grande, de aumentar as suas capacidades de campo de prática para a formação, não só dos alunos, mas dos pós-graduandos. Então, notícia importante para a Federal de Campina Grande, porque a gente vai fortalecendo esse componente de saúde e de educação mais do interior. Claro que a gente não pode negar em hipótese nenhuma que o Vale do Silício do Brasil é lá no Bodocongó, em Campina Grande, né? Então nós só estamos fazendo a nossa parte para fortalecer ainda mais a capacidade de produzir, de inovar, de gerar patente, licenças, crescimento, que é o papel da universidade e do hospital. Nós estamos falando de investimentos diretos, Luiz, para falar o número, que eu sei que você está ansioso por ele, é da ordem de 53 milhões de reais, tá? Que é um volume muito significativo se a gente for olhar o acumulado dos últimos 6 anos. Isso não aconteceu, simplesmente assim. No limite, nos últimos 6 anos, a gente pagou as contas do dia a dia, o serviço, a aquisição. E no ano passado, é importante que se diga, as superintendentes
né? Nós somos 2 superintendentes em 2 hospitais na Paraíba e 1 superintendente, são uma maioria de mulheres. Essa é uma outra pegada nossa, queremos chamar as mulheres para liderar os processos de saúde, até porque 70% da força de trabalho do EBSER é de mulheres. Então nós estamos no mês de março, no mês da mulher, e a mulher tem que ter lugar no assento do comando das decisões de saúde. Aqui em Brasília, a EBSER é assim também, Luiz. É só o presidente e o vice, que são 2 meninos, porque as 6 diretorias estão com mulheres. Ô, doutor Beltrame, tudo que você está trazendo aí, naturalmente, fortalece o aparato de estrutura de atendimento médico hospitalar no Brasil, sobretudo na área pública, diante dos desafios do país. Eu mencionei no começo aqui da nossa conversa a importância que você teve como gestor público, como médico, inclusive, durante a pandemia, atuando aqui na Paraíba. Passado tudo aquilo, passado todo aquele filme, quando você olha hoje para esse cenário de Brasil, você vê que a gente e fez ali o caminho correto de tudo aquilo que você disse e anunciava com a defesa da vacinação, com a defesa da importância da vacina. Queria lhe fazer uma pergunta muito objetiva, porque ele teve aqui algumas semanas aqui comigo no Rede Verdade, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ele fez ali uma fala primeiro foi contrário à vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos contra a Covid-19. Eu queria lhe ouvir sobre isso, se esse é o caminho mesmo ou não, e ele também mencionou que ali pode ser que haja, sim, algum registro de morte e óbitos por quem tomou vacina da Covid. Como é que você escuta algo disso depois de toda aquela luta? Luiz, então primeiro é importante deixar claro, eu acho que a gente repetiu um comportamento que é o nosso, então não tem nenhum tipo de forçação de barra nisso. Foi o comportamento do secretário Geraldo Medeiros, da secretária Renata Nóbrega, foi uma orientação do governo João Azevedo. O nosso papel e do lugar onde eu estou também é proteger as instituições. As relações institucionais têm que ser preservadas, não importa o quê. E o exercício do contraditório é sempre muito saudável para quem nos escuta, para quem vai dialogar. É importante a gente poder discordar, porque é por aí que a gente produz consenso. Então, muito respeitosamente, né, ao ex-ministro Marcelo Queiroga, quando ele fez a manifestação, eu me manifestei pelas redes sociais na postagem do Rede Verdade. Não fiz isso em desfavor do ministro, eu fiz isso com a responsabilidade de um profissional que tem um passado, eu tenho um histórico, no histórico sanitário do estado da Paraíba, eu me senti na obrigação de me manifestar, de novo, só para fazer o exercício livre da discordância, do contrassenso, mantendo o absoluto respeito pessoal que todos nós merecemos, mas eu vou tomar o seu gancho. Não há caminho sem as vacinas, não há caminho. Especialmente quando a gente enfrentou situações como no começo de 2023, Luiz, lembra? O começo do ano passado foi uma espécie de salada mista. Misturou vírus sincicial respiratório, que pegam as crianças até 1 ano de idade, com gripe comum, com Covid. Luiz, eu estava aqui na EBSER e eu precisei me deslocar para Macapá, no Amapá, para gerenciar uma crise sanitária dessa natureza, com crianças de até 1 ano. A gente precisou entrar, levar profissional, assumir serviço que não era um serviço da EBSER, para dar conta de impedir que as crianças com quadros graves morressem. A única forma de você não ter um quadro grave de uma doença respiratória que tem vacina é tomar vacina. Não é que a vacina impede que você fique doente, você pode fazer um quadro leve. Eu estou acabando de sair de um quadro de Covid. Eu tive 2 vezes Covid só na vida. Possivelmente eu tive contato com quem? A gente já conversou sobre isso. Eu tive contato com uma pessoa sintomática. Eu não me lembro de ninguém que tivesse sintoma gripal perto de mim, mas tinha alguém transportando o vírus. E nesse convívio do dia a dia eu peguei, mas assim, eu estou vacinado, Luiz, meu nariz escorreu, eu não tive febre nenhuma vez, eu fiquei congesto, eu estou até com a voz um pouco falando como se estivesse no fundo da garrafa, mas é só isso. Para as crianças pequenas, que não experimentaram tudo na vida, experimentaram todos os encontros com outras doenças, então não tem o mesmo preparo, se você não oferta vacina para elas, a chance delas irem na direção de um quadro, uma manifestação mais grave de uma doença é maior do que a nossa. A mesma coisa vale para os idosos. Eu vi uma audiência no Senado, Luiz, em que infelizmente eu vi um colega meu dizendo assim, o pior do que há de material vacinal nos Estados Unidos, que não usa nos Estados Unidos, vem para o Brasil. Não, é ao contrário. O melhor do que há, as mesmas vacinas que a Pfizer utiliza para proteger os norte-americanos, que eles pagam caro por isso, do bolso,
tem que guardar um dinheirinho, pagar um boleto, fazer um Pix, uns 500 conto por vacina, a gente recebe aqui. Então, eu volto. A gente precisa se desapegar para essa discussão de saúde das nossas crenças. Todo mundo tem que ter a sua filiação partidária, a sua visão de mundo, só que não mistura isso. Não traz religião e política quando a gente está falando de um jeito da gente tomar decisão para viver mais e melhor, porque não dá certo no final do dia. Perfeito. Doutor Daniel, vou pegar só um minutinho de intervalo aqui para a gente retornar e fechar a nossa conversa aqui. Um segundinho, você que está acompanhando aqui, segura aí, a gente volta com o doutor Beltrame, direto de Brasília, um minutinho só.